Shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Shalom quer dizer paz, alegria, gozo, felicidade, bênção sem medida, né? Eu sou o professor Ilmar, nós falamos aqui de Laje, Minas. Sou professor da Rede Estadual de Ensino de Sociologia e Geografia. E nós estamos falando pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que mantém o Seminário Tabernáculo, em convênio com a Igreja Ministério Tabernáculo, e também o Seminário Bereshit e Faculdade Bereshit. Estamos estudando aqui o livro número 4, de Teologia, curso básico. Curso básico são 36 matérias distribuídas em 6 livros. Nós estamos falando da Introdução Bíblica 4. Estamos estudando os profetas menores. Fizemos a introdução na aula passada, falando um pouquinho de todos, mostrando os períodos, etc. Falando sobre o peso, o fardo, a sentença, que é o Massá. Agora vamos entrar no primeiro profeta, chamado de Oséias. Oséias também é igual a Josué. E Oxuá e Oxuá. É um para lá, outro para cá. Josué é para lá e Osé é para cá. Igual a palavra El-Iá, né? Elias. El-Iá. O Senhor é Deus. Então, Oséias é um livro de grande exortação e arrependimento, mais ou menos 60 anos, que engloba o período das suas profecias. Ele profetizou durante os 50, 60 anos antes do cativeiro. Então, Oséias é ainda antes. Lembrando que esse livro de Oséias, Amós, Miqueias, esses profetas sempre eles se referiram como Oséias profetizou no dia de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Já Amós foi nos dias de Uzias e Jeroboão II. Já Miqueias nos dias de Jotão, Acais e Ezequias. Então eles identificam categoricamente o seu ministério. Sofonias diz nos dias de Josias. Josias é aquele grande reformador, o maior reformador que teve. Isso aí é o Lutero dos tempos da Idade Moderna. Josias, que reinou durante 31 anos, né? Começou a reinar novo e acabou, então, após 31 anos. Morreu naquela batalha que ele foi se intrometer quando o faraó Neco estava subindo lá para atacar o Império Babilônico ali, e ele se intrometeu no meio, uma flecha aleatória acabou matando o rei Josias. Josias fala, Oséias, o tema do livro é esse, é uma grande exortação ao arrependimento, dirigida às 10 tribos, durante 50, 60 anos antes do cativeiro. O pecado de Israel é da infidelidade. Então, em Oséias, o Senhor Deus se compara como um esposo fiel e Israel é a esposa infiel. Para mostrar isso, ele manda Oséias se casar com a Gomer, filha de Ibraim, e vai ter alguns meninos. E esses filhos, então, levarão os nomes de Gisrael, que Deus espalhará, desfavorecida e não meu povo, Ruama, Loruama, etc. O pecado, então, é essa questão de aí, mostrando a infidelidade, né? Deus é fiel e a esposa é infiel. Então, são resolvidos o profeta como pecado de adultério espiritual, ilustrado pela própria experiência do profeta ao se casar com uma mulher prostituta, que o abandonou por outro amante, que é a tal Gomer, filha de Ibraim. Oséias era profeta do Reino do Norte, né? Ele estava na região do norte de Samaria, profetizou na mesma época que Amós, Isaías e Miqueias. Então, tá aí. Amós, já citei aqui, Isaías e Miqueias. É o que eu disse, os profetas que profetizaram no período de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Mais ou menos, o período engloba um período de 60 anos, mais ou menos, né? Os acontecimentos do livro. E mostra, então, essa esposa infiel, que é Gomer, filha de Ibraim. Ela trai constantemente. Então, o matrimônio de Oséias com a mulher infiel, Deus manda ele casar com essa mulher, e ele tem esses meninos, então, que é Gisrael, que significa Deus espalhará, um sinal de condenação da casa de Jeú, né? Então, Jeroboão II é filho de Joás, que é filho de Joacás, que é filho de Jeú. Jeú é o profeta que foi levantado, né? E mandou esse ungido lá para matar a casa de Acabe, acabar, destruir a casa de Acabe. E realmente ele fez isso. Então, depois nós temos aí as meninas desfavorecidas, que não meu povo, né? Loami, tem Ruama, Loruama, Loami, não meu povo, e depois que há essa restauração, então, muda o nome, né? Depois nós temos a Israel, a esposa infiel, mostrando que ela mesmo casada ela ainda trai o marido, e Jeová, o esposo fiel. Então, a primeira distribuição do livro, né, é separação, Israel, a esposa infiel de Jeová, capítulos 1 a 3, depois tem condenação, Israel, a nação pecaminosa, dos capítulos 4 até o capítulo 13. E depois tem o final, reconciliação. Israel, a nação restaurada. Aí o capítulo 14.
A mensagem é uma exposição do método de Deus em restaurar os desviados. A palavra-chave é volta, foi citada 15 vezes a palavra volta. Oséias identifica-os como filho de Beeri, um contemporâneo de Isaías e Miqueias. Sua mensagem é dirigida para o reino do norte. A apostasia no tempo dele foi equivalente ao adultério espiritual, né? Para mostrar que o povo estava saindo e deixando a Deus, comparou com o adultério então espiritual. Deus é o esposo, Israel é o esposo infiel. Algumas coisas interessantes aqui em Oséias, algumas ilustrações, vamos destacar aqui. Primeiro é capítulo 2, versículo 15, o Vale de Acor, que quer dizer uma porta de esperança. Né? Depois capítulo 4, 17, está entregue aos ídolos, mostrando linguagem altamente figurada para expressar a deplorável condição de Israel. Depois capítulo 7 e 8, como os povos se misturam, quer dizer, já não é uma nação separada e santa. Depois capítulo 7, versículo 8, é um bolo que não foi virado. Farinha por um lado, expressando tibieza de coração, né? Você tem que virar o bolo para ele queimar e assar por inteiro. A capítulo 7 e 9, estrangeiros lhe come a força, debilitado pelas más companhias. Depois capítulo 7, versículo 9, as cânsias espalharam sobre ele, velhice prematura e deterioração inconsciente. Capítulo 8, versículo 8, Israel será devorado, perda da sua identidade nacional, vai acabar a nação. Depois capítulo 8, versículo 8, como um vaso em que ninguém tem prazer, é um vaso inútil que não serve para nada. Depois capítulo 12, versículo 7, ele ama a opressão, falta de honradez nos negócios. Já disse o profeta Oséias, contemporâneo de Amós, Isaías e Miqueias. O ministério dele foi em Samaria, nas tribos do norte. Foi poupado para trabalhar com seu senhor muitos anos. Deduzimos que ele exerceu seu ministério durante mais ou menos 60 anos ou mais. Começou mais ou menos com uns 20 anos, acabou com 80, 90. A mensagem dele foi particularmente dirigida a Israel, às 10 tribos. O nome de Efraim aparece no livro mais de 35 vezes, enquanto aparece muito pouco Jerusalém, que é a tribo do sul, né? Eles são mais poéticos que a maioria dos profetas, os escritos de Oséias, são ricos em notáveis metáforas, e alguns consideram o livro de Oséias como o mais difícil dos livros proféticos, por ser não um livro de fácil estudo. A mensagem que paira no livro inteiro é arrependimento, né? E já falei sobre Gomer, a mulher adulta que tem que se casar, e os filhos que ela tem. Então é isso aí. Eu creio que nós temos aqui, vamos ver se temos aqui uma questão com o livro de Oséias. Como é que é um Deus que é santo, que convém meretrício, pôde ordenar a Oséias que se casasse com a prostituta? Essa é uma dúvida, enigma e contradição dos profetas. Oséias capítulo 1, versículo 2. Deus ordenou a Oséias, vai e toma mulher de prostituições. Entretanto, de acordo com Êxodo 20, 14, adultério é pecado. E de acordo com 1 Coríntios 6, 15, ter relações com a prostituta é imoral. Então, a explicação é a seguinte. Alguns eruditos tentam contornar essa dificuldade declarando que se trata de uma alegoria, né? É uma metáfora, é uma parábola. Entretanto, já que Deus obviamente pretendia fazer isso, uma ilustração dramática para a história de Israel e sua infidelidade, não há nada no texto que nos possa dar a entender que essa situação não seja literal. Se assim não fosse, ele não teria efeito algum como ilustração da infidelidade do povo de Israel. Então, considerando-se literalmente, não há contradição com nenhuma outra passagem das Escrituras, por várias razões. Em primeiro lugar, quando Deus ordenou a Oséias que tomasse Gomer, filho de Diblaim, como sua esposa, pode até ser que ela ainda não tivesse prostituído. Entretanto, Deus sabia o que se achava no coração dela e sabia que ela acabaria sendo infiel a Oséias. Então, é assim, né? Quando Deus tirou Israel do Egito, eles também se desviaram depois. Segundo, essa passagem não desconhece a prostituição como pecado. De fato, ela é uma forte condenação da prostituição, tanto física como espiritual, idolatria. O fato de o grave pecado da idolatria ser descrito como uma prostituição revela a desaprovação de Deus quanto a essa prática. Deus usou aquele casamento de Oséias para mostrar isso mesmo, que é pecado mesmo. Terceiro, Oséias recebeu a ordem para casar-se com a prostituta e não para adulterar com ela. Então Deus diz, vai e toma por esposa a mulher de prostituições. Deus não lhe disse que fosse cometer fornicação com ela. Pelo contrário, disse que se casasse com ela. Casamento não é pecado, nem adultério, nem a prostituição. E que fosse fiel a ela, mesmo que ela não fosse fiel a ele. Então ela foi infiel, mas ele não foi. Então isso não apenas não viola o compromisso do casamento, mas na verdade valoriza. Oséias deveria manter-se fiel aos seus votos de casamento, mesmo que a sua mulher viesse a ser infiel aos dela. E por quarto,
O mandamento de Levítico 21:14, proibindo o casamento com a prostituta, foi dado aos sacerdotes levitas, e não a todos. Salmão, que era príncipe de Israel, né, foi descendente de Jesus, ele mesmo se casou com a prostituta Raabe, Mateus capítulo 1, versículo 5, de cuja genealogia veio Cristo. Seja como for, Osés era um profeta, não um sacerdote levítico. Então não se aplica a ele, portanto, a proibição de casamento com a prostituta. E finalmente o mandamento de 1 Coríntios 6,16, de não se unir a uma prostituta, não é um mandamento para não se casar com alguém que tenha sido prostituta. Não, o mandamento é dirigido àqueles que vinham tendo relações sexuais fora do casamento. Mas Osés não teve relações fora do casamento. Deus ordenou que ele se casasse com a prostituta e ele foi lá e se casou com ela. Então nós temos essa primeira questão levantada, né? Outra questão que aparece em Oséias, que é outro dilema, é Oséias 6,6. Os profetas desabonaram o sistema de sacrifício de Moisés. Podia os profetas falar mal do sacrifício de Moisés? Ele ordenou que fosse feito sacrifício no culto ao Senhor, aos sábados, os sacrifícios, etc. Solução. Os profetas posteriores não repudiaram o sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Eles só esclareceram que Deus não desejava que eles fossem observados apenas exteriormente, mas que também fosse interiormente. Então Deus expressou a aprovação aos sacrifícios que foram oferecidos, mesmo durante os períodos em que os versículos acima citados foram escritos. O que não pode entender que Deus estava desaprovando aquilo ali. Segundo, esses profetas que vieram depois de Moisés ofereceram eles mesmos sacrifícios, ou incentivaram a fazê-los, como Samuel, que tomou o cordeiro e sacrificou, Joel fala de sacrifício, Elias ofereceu sacrifício no Monte Carmelo, né? Ezequiel previu a continuidade de ofertas. Então, os versículos parecem falar quanto sacrifícios e ofertas não os condenam como tais, mas somente condenam as maneiras porque eles estavam sendo feitos. É o ritualismo, né? É o protocolo. Foi o ritual não verdadeiro que Deus condenou. Outra questão de Oséias também, nos enigmas e dificuldades dos profetas menores, é o versículo 8:13. Como esse versículo pode dizer que Efraim voltaria ao Egito, se no 11 diz que eles não voltariam? De acordo com a profecia de Oséias 8:13, Israel tinha pecado contra eles e eles retornariam ao Egito. Entretanto, um pouco adiante, Deus afirma que eles não voltarão para a terra do Egito. É uma contradição? Não é uma contradição, porque as afirmações referem a diferentes aspectos da experiência de Israel. Em Oséias 8:13, Deus está lembrando o pecado de Israel ao adorar os outros deuses. Em seu coração, o povo de Israel estava sempre retornando ao Egito. Em Oséias 11:5, Deus está reiterando a promessa de Deuteronômio 17:16, de que Israel não retornaria ao cativeiro do Egito. Embora Deus fosse punir o seu povo pelo pecado, ele não faria com que seus filhos voltassem ao cativeiro do Egito. Pelo contrário, faria com que os exércitos assírios viessem como juízo sobre o povo. Israel seria levado cativo por esse inimigo estrangeiro. Em várias ocasiões, Israel procurou a ajuda do Egito contra os assírios. Buscaram Faraó Neco, Joaquim, por exemplo. A promessa de que eles não retornariam ao Egito não era apenas uma reafirmação da promessa de Deuteronômio 17:6, mas era também uma advertência de que o Egito não mais teria como ajudar Israel contra os invasores assírios. Embora o coração deles tivesse desviado do Senhor, voltando-se à influência pagã do Egito, Deus não os forçaria a voltar para lá. Pelo contrário, ele quebraria o elo de ligação com o Egito, no qual Israel continuava depositando sua confiança, em vez de seu Deus. Ele faria isso trazendo sobre ele o cativeiro assírio. Essas afirmações, portanto, não são contraditórias. Então é isso aí, vamos ficando por aqui com o livro de Oséias. Fica na paz, tchau, tchau.